Perfeito. Bom dia para quem entrou agora. A gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo de direitos humanos. A gente sempre faz primeiro a retomada de conteúdo, que é uma síntese do conteúdo que nós já tivemos até agora. Então, agora síntese mesmo. Cada aula, retomada de conteúdo, a gente vai simplificando mais, porque vocês já têm conhecimento aí. Hoje vocês já têm condições até de identificar se é uma situação de se levar para um tribunal internacional de direitos humanos ou não, quais são os requisitos, porque nós estudamos a responsabilidade internacional do Estado. Mas a gente vai sair um pouquinho desse campo da responsabilidade internacional do Estado, em termos de Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos, para a gente poder estudar o principal documento internacional em termos de proteção e promoção dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Nós estudamos até aqui toda a polissemia conceitual envolvendo os direitos humanos. Vimos que, independente dos conceitos que vocês encontrem nas doutrinas, todas as definições elas vão partir para aquele ponto de que a dignidade da pessoa humana é o centro de irradiação da proteção dos direitos humanos. É a dignidade da pessoa humana que vai fundamentar todas as definições de direitos humanos. Bom, estudamos os princípios basilares dos direitos humanos e estudamos a inviolabilidade da pessoa. As pessoas são invioláveis em todos os aspectos, em relação à sua vida, em relação às suas liberdades, à sua liberdade de informação, em relação à sua integridade física. Enfim, são pilares da construção dos direitos humanos. A inviolabilidade da pessoa, a autonomia que as pessoas têm autonomias, é claro que essa autonomia ela vai sofrer uma certa limitação porque ela não vai poder ferir os direitos de outra pessoa. A partir do momento que isso acontece, nós estamos diante de situação de crimes, de desrespeito ou de violação de direitos humanos. Bom, até porque existem as liberdades. E o terceiro princípio é a dignidade da pessoa humana, que é o centro que irradia todas as definições. E aí nós estudamos aquelas características, estudamos a universalidade dos direitos humanos, a sua interrelacionariedade, ou seja, eles se interrelacionam. A partir do momento em que existe uma violação de direitos humanos, eu tenho uma situação de uma violação de contexto de vários direitos humanos. É muito difícil encontrarmos um caso em que há uma única violação. E a gente até fez esses exercícios aqui em algumas aulas, de fazer uma análise de um caso de violação de direitos humanos e observarmos que esse caso, essa violação acabou atingindo outros direitos humanos. Um caso que exemplifica muito bem isso aí, que até está na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi a tragédia de Mariana. Aquele rompimento da barragem que aconteceu na barragem do Fundão, que aconteceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015, e acabou destruindo aproximadamente 650 quilômetros, envolvendo meio ambiente, comunidades indígenas, cidades. Nós tivemos cidades com 90% de destruição. Pessoas morreram na tragédia de Mariana, não na mesma quantidade na tragédia de Brumadinho, mas morreram, se eu não me engano, 19 pessoas na tragédia de Mariana. E aí a gente vai tirando aí várias violações. A violação do direito ao meio ambiente, a violação do direito à vida, a violação do direito à moradia, porque as pessoas tiveram um deslocamento forçado, elas tiveram que sair para outro local, elas perderam suas residências. A violação do direito à saúde, porque em razão da destruição não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso, até hoje não têm acesso à saúde no local. Violação do direito à educação, porque houve a destruição de escolas, creches, e até hoje isso não foi devolvido para as comunidades da forma que existia. Então, um problema gera um grande contexto de violação de direitos humanos. E os direitos humanos são indivisíveis, a gente estudou isso. Existe uma característica de indivisibilidade desses direitos humanos. Estudamos também
a questão da historicidade. É aqui nesse ponto que a gente vai partir para o nosso conteúdo de hoje. É claro que estudamos a responsabilidade internacional do Estado, ficamos aí bem focados na questão das quando se peticionar perante uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e sabemos que não podemos peticionar perante a Corte, porque vítimas não vão diretamente para a Corte, e sim para a Comissão. Caso não seja resolvido no âmbito da Comissão, por meio das recomendações que essa Comissão faz aos países que são réus, é que a Comissão encaminha os casos para a Corte Interamericana para se formalizar uma outra ação internacional, e lá sabemos que a última palavra vai sair da Corte Interamericana, localizada em São José, na Costa Rica. Tá. Estudamos algumas características, a figura do defensor americano, alguns idiomas oficiais do sistema interamericano. O sistema interamericano é um sistema regional de proteção, porque atende o continente americano, ou seja, a partir do momento em que há violações, vítimas processam países, os réus são os países e não, talvez, as pessoas que diretamente causaram o dano, e essas pessoas que causaram o dano são responsabilizadas, mas depois que há uma ação internacional contra o país que tem que tomar uma providência em relação ao que aconteceu. A gente viu isso no caso Maria da Penha, a gente viu isso no caso da aula que a gente, no caso que analisamos na aula passada, que foi o caso da Miel Ximenes Lopes, que gerou, né, todo aquele problema em razão da morte do Damião naquela clínica psiquiátrica. Mas vamos voltar um pouquinho aqui na historicidade, porque vocês viram aquele vídeo que trouxe, né, toda aquela contextualização histórica dos direitos humanos, desde o cilindro de Cyrus até hoje, até a última lei internacional aí de direitos humanos, porque sai lei, convenções aí praticamente todos os dias. Só que eu falei para vocês sobre três grandes marcos em termos de positivação dos direitos humanos. O que é essa positivação? Vamos deixar escrito, vamos positivar isso aqui e colocar isso aqui como lei. Então, nós tivemos três grandes marcos que uma doutrinadora que se chama Lynn Hunt chama isso de revolução jurídica dos direitos humanos. É onde os direitos humanos tiveram aí uma organização jurídica mais clara. Talvez nem tanto a primeira, que foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ficou muito subentendida a coisa ali dentro da declaração. Mas as outras duas de uma forma mais clara. E estou me referindo à Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, da Declaração Francesa, que foi proclamada naquele período de Revolução Francesa, com aqueles ideais do período, do iluminismo, enfim, de novas ideias de se proteger direitos humanos, com aquele lema liberdade, igualdade, fraternidade, enfim. O momento foi muito propício para se ter uma declaração para se proteger os direitos do homem e do cidadão. Foi a primeira vez que a gente teve na história um documento internacional com esse nome específico, Declaração dos Direitos do Homem. Os homens tinham direitos, a gente sabia, mas foi o primeiro documento internacional que surgiu com esse nome. Né? Alguns direitos humanos eram protegidos de outras formas, mas não num documento especificamente criado para isso. Bom, o que acontece? A partir de 1789, com essa Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, o mundo, na época, meio que viu, na verdade, o mundo não, a Europa, viu um certo nível de proteção que outros países não estavam avançando nesse sentido, apenas na Europa. E aí seguiu, alguns conflitos aconteceram, vocês vão lembrar do vídeo. Nós tivemos a grande Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi formada uma Liga das Nações por alguns países, mas não funcionou, porque o objetivo da Liga das Nações era evitar a Segunda Guerra Mundial, então a gente já percebeu que o negócio não deu certo, mas foi de jeito nenhum. E aí nós tivemos uma grande Segunda Guerra Mundial que causou um dos maiores horrores da história, envolvendo a morte de milhares de pessoas, o Holocausto, perseguições, que vocês já sabem o que aconteceu
no período da Segunda Guerra Mundial, especialmente ali na Europa, em relação a vários tipos de minorias, especialmente os judeus. O que aconteceu naquele período? Bom, o principal marco histórico em termos de consolidação dos direitos humanos, do próprio direitos humanos, ou a internacionalização dos direitos humanos, foi a Segunda Guerra Mundial, não foi a primeira. Então, pode aparecer para vocês aí muitas questões envolvendo essa pergunta, e foi a grande Segunda Guerra Mundial. Isso é um marco histórico em termos de consolidação dos direitos humanos, e a gente também já estudou isso. Porque em 1945 a gente tem um fim de Segunda Guerra, a gente tem uma Carta das Nações Unidas, que é a Carta de 1945, que cria a ONU foi criada pela Carta das Nações Unidas. Nós temos uma carta que faz um delineamento de uma declaração de direitos humanos. A própria Carta das Nações Unidas de 1945 prevê a necessidade de um documento internacional mais robusto, mais específico, mais forte, porque não existia. Até então, nós tínhamos uma declaração de 1789. O que nós tínhamos aí eram alguns documentos internacionais sem muita força. E aí, em 1945, organizou-se uma comissão, e essa comissão escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi publicada em 1948, 3 anos depois. Então, nós não podemos confundir a Carta das Nações Unidas, que é uma carta mesmo escrita, um documento escrito, criando a Organização das Nações Unidas, criando a Corte Internacional de Justiça, mencionando a necessidade de criação de um tribunal, que foi a Corte Internacional de Justiça, que tem seu próprio estatuto e acabou sendo criado um ano depois, falando da necessidade de se ter uma declaração universal. Só que essa declaração universal, ela só foi proclamada 3 anos depois, em 1948. Por isso que se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O que aconteceu? Quando essa declaração foi proclamada, ela foi proclamada na França, em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, que é considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, é um dia que o mundo celebra. Agora que vocês estão tendo a disciplina, estão acompanhando, estão mais atentos a esse cenário internacional, porque a gente sempre teve uma noção de direitos humanos totalmente distorcida. Direitos humanos é direito de bandido, direitos humanos... Não, acho que as pessoas confundem um pouco as coisas. Talvez o direito penal trate aí de pessoas que cometam crimes. Direitos humanos... Talvez a visão dos direitos humanos que a pessoa tem é só daquelas ONGs que têm um ativismo maior na defesa daquilo que elas pensam, que promovem aí, isso aí é outra coisa. Nós estamos falando de disciplina no curso de direitos humanos. E eu acho que até agora vocês perceberam que existe uma disciplina, que existe um conteúdo que vai muito além daquilo que a gente imagina lá atrás que seja a aula de direitos humanos. Eu falei para vocês que no final do curso vocês vão olhar e falar: Jesus amado, eu achava que direitos humanos era uma coisa completamente diferente. E vocês estão vendo que existe toda uma movimentação e um cenário de direitos humanos e de ações internacionais que precisam ser estudados, documentos internacionais que precisam ser estudados. Tá. Nós temos aí a proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Naquele contexto, não tinha muitos países para fazer parte da ONU, igual hoje. Por exemplo, hoje a Assembleia Geral da ONU, que é o maior órgão da Organização das Nações Unidas, tem 193 representatividades. 193 países fazem parte da Organização das Nações Unidas hoje. Na época, nós tínhamos 56 países ali para a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por ser um documento internacional, os países tinham que aceitar a incidência dessa declaração no seu país. Olha, eu aceito a declaração e ela pode ser aplicada dentro do meu país. A gente sabe que toda vez que sai algo que é internacional, seja uma convenção, uma lei internacional, algum documento, o país precisa aceitar
A gente chama isso de ratificar, é o processo de ratificação. Isso aí vocês vão estudar na aula de Direito Internacional. O país precisa manifestar adesão, tem toda uma burocracia para esse documento ter validade. O Brasil teve uma participação muito grande na criação da Organização das Nações Unidas, na época, pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, muito grande. Ele participou de praticamente tudo ali. Quando a gente tiver uma aula de ONU, a gente vai ter aula de ONU lá na frente. Agora a gente está tendo aula da declaração, mas quando a gente tiver aula de ONU, tem muitos babados internacionais, não sei se vocês sabem, mas existe as fofocas internacionais, os bastidores internacionais, e é sempre uma pergunta que me fazem quando a gente está estudando a Organização das Nações Unidas, ou quando vocês assistem às reuniões da Assembleia Geral da ONU, a reunião da Assembleia, é aquela parte da ONU que tem aquele tanto de gente ali, e o secretário abre, enfim, eu não sei se vocês já perceberam, se alguém aqui já assistiu uma reunião da Assembleia Geral da ONU, era para estar sendo agora, se não fosse a pandemia. A reunião ordinária da Assembleia Geral da ONU, ela acontece toda terceira terça-feira do mês de setembro. Se eu não me engano, é dessa forma que está escrito no regimento. Toda terceira terça-feira do mês de setembro de todos os anos, acontece a reunião da Assembleia Geral da ONU lá na sua sede, em Nova York. Era para ser agora, nos próximos dias. Onde os 193 países mandam seus representantes para se discutir questões. Eu não sei se acho que eles devem estar organizando alguma coisa aí online, virtual, alguma coisa nesse sentido. Acredito que vai acontecer sim, mas não da forma presencial que estamos acostumados a ver, porque realmente não se trata de uma aglomeração, se trata de uma imensa aglomeração. Porque cada país pode mandar até 5 representantes. Aí vocês imaginem 193 países mandando 5 representantes, se todos realmente mandam esses 5. O que vira ali aquela salona oval lá da Organização das Nações Unidas. Bom, mas qual foi o grande problema? Na verdade, lá atrás, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada, houve uma aceitação muito grande dos países. Nenhum país foi contrário à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nenhum. Se eu não me engano, 4, 8, a gente vai verificar melhor aqui no material, poucos países se abstiveram de votar. Mas nenhum país votou contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguns só falaram, não quero me pronunciar, não sou a favor nem contra, então não vou votar a favor, porque ela teve que ser votada. Eu não vou votar nem a favor nem contra, mas ninguém chegou lá e falou assim, eu sou contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nem países... Lelé. Ai, minha Deus. Gente, alguma dúvida? Bom, voltando aqui. Nenhum país ele foi contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pelo contrário, foram a favor. Só tivemos as abstenções. África do Sul, Arábia Saudita, a Eslováquia, a Tchecoslováquia, União Soviética. Alguns países que a gente tinha aí uma certa... Esperava-se que isso poderia acontecer. Bom, o que nós temos aí agora em termos de Declaração Universal dos Direitos Humanos? Aí agora eu vou compartilhar o material. Não, antes de compartilhar o material, vejam bem. Tá, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 56 países aí participaram, ninguém contra, apenas algumas abstenções na votação. Uma declaração que sai num contexto realmente de países articulados no sentido de vamos promover a defesa dos direitos humanos, não tinha muita gente animada e empolgada para colocar essa declaração em prática, e pessoas também, não só alguns governos, mas pessoas, nossa, temos agora um documento internacional de promoção e defesa dos direitos humanos. Se alguém fizer alguma coisa, nós podemos nos socorrer à ONU, porque foi criada uma ONU, não tinha uma ONU antes. Então, foi montado todo um cenário
de proteção aos direitos humanos. E a Declaração Universal só veio fechar ali aquele momento, em 1948. O único problema que nós tivemos em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o problema dela não ser uma lei internacional. É o problema dela se chamar declaração. Quando se pensou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém pensou em criar uma lei internacional que tivesse o procedimento, passasse pelo processo de lei internacional. Pensou-se tanto em divulgar um documento internacional com essa declaração, que é essa declaração, que não pensaram que os países um dia, ou alguém um dia, poderia virar e falar: eu não vou cumprir o que está escrito em uma declaração. Eu só cumpro aquilo que está escrito em uma lei. Leis internacionais, elas não se chamam códigos ou leis internacionais. Leis internacionais se chamam tratados, convenções. Nós estudamos a convenção, falamos sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos. Aquilo é uma lei internacional, ela é obrigatória. Pactos são leis internacionais. Protocolos são tipos de leis internacionais. Mas declaração é uma declaração. Então, se, por exemplo, se eu chegar aqui para o Vinícius, ou para a Natália, Gabriela, enfim, a Lídia, chegar e falar aqui para vocês assim: vamos supor que vocês praticaram algum ato aí que é ilícito, aí eu chego para vocês e falo assim: olha, gente, vocês vão sofrer uma sanção no tribunal, vão ser processados, porque existe uma associação X que publicou uma declaração que diz que vocês não podem fazer isso. Ou que se você violar esse direito que está previsto aqui nessa declaração, desse instituto, ou dessa associação, vocês vão sofrer algum problema, alguma sanção. Todos vocês que eu acabei de falar aqui, vocês vão falar: professora, peraí, mas onde é que está escrito que isso não pode? Ou então, onde é que está escrito esse direito? É numa declaração dessa associação? Cadê a lei? Onde é que está? Né, Então, observem essa... Aí a gente vai entrar num campo de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela funcionou muito bem por um período de mais ou menos 8, 10 anos. Depois disso, pessoas e países começaram a perceber que era possível alegar que eu não vou cumprir isso aqui, porque isso aqui não tem força de lei aqui dentro do meu país. Isso aí não é considerado uma declaração, uma recomendação. Então, toda aquela motivação que foi feita, temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 no mundo, ela foi caindo com o tempo. E a gente chama isso de perda de força normativa. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo sendo uma declaração, ela nasceu com uma força normativa muito forte, mesmo não sendo uma lei. Os países respeitavam a Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo contexto em que ela nasceu. Mas com o passar dos anos, e país sofrendo ação ali porque estava descumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou alguma pessoa estava ali sofrendo ação porque estava descumprindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguém teve a ideia de alegar que era uma declaração e ficou alegando, não tomou conhecimento, o outro país tomou conhecimento, a conversa no cenário internacional falou: não vou cumprir. O país lá está alegando que não vai cumprir porque é uma declaração, o outro também está alegando que vai cumprir porque não é uma declaração. E aí nós tivemos uma perda de força normativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí agora eu vou compartilhar o material com vocês para a gente fazer umas análises aqui sobre a Declaração Universal. Bom, aqui, ó. Esse material tá tudo no AVA, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela, como eu disse para vocês, ela foi já havia previsão dela, ela foi delineada
pela Carta das Nações Unidas. A principal preocupação da Declaração Universal dos Direitos Humanos era positivar, internacionalmente positivar, deixar escrito mesmo. Porque o que acontece? Existe uma Declaração Universal que tem 30 direitos humanos escritos ali. Vocês podem pensar assim, gente, mas levou 3 anos para escrever 30 artigos? Levou 3 anos para escrever 30 artigos. A estrutura era completamente diferente, foram selecionadas pessoas de países diferentes que se reuniam poucas vezes no ano. Não é igual hoje, que hoje se pegar para fazer, vamos fazer uma nova declaração universal. Espero que ninguém faça uma declaração. Mas se for fazer um novo documento internacional em termos de direitos humanos, hoje se faz em uma semana no máximo, né? Até pela velocidade das informações, em menos, ou talvez até em menos de uma semana, você faz aí com certeza um documento contendo 30 artigos. Hoje, em menos tempo, se fazem códigos com mais de 1000 artigos. Então, era o contexto mesmo que não propiciava uma rapidez maior. Se fosse hoje, menos de uma semana, essa declaração já tinha virado até meme no Instagram, porque, principalmente aqui no Brasil, porque nós temos o dom de, antes de acontecer, fazer alguma coisa virar meme. Bom, o que acontece? E essa declaração, ela foi delineada pela Carta das Nações Unidas, ela teve como uma das principais preocupações essa positivação dos direitos humanos no cenário internacional, e era um documento que garantia os direitos humanos, as liberdades, os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, direito à saúde, direito à educação, aquela elencou, trouxe 30 artigos contendo os direitos humanos. Essa declaração, como eu disse, ela foi proclamada em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, mas existe um ato. A declaração não é só chegar lá e ler em voz alta, lá no espaço, não. Tem que ter um documento da ONU dizendo que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso cai em muitas provas, tá? Já vi aparecer em exame de ordem, já vi aparecer em algumas provas. Qual é o documento da ONU que proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Aí aparece lá um rol para vocês marcarem, assinalarem a alternativa correta. Existe um documento da ONU que proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é exatamente esse documento aqui, a Resolução 217-A3 da Assembleia Geral da ONU. Então, existe uma resolução, foi a Assembleia Geral da ONU, foi feita a declaração, foi encaminhada para a Assembleia Geral da ONU, ela foi votada, 56 países estavam nessa sessão da Assembleia, então houve uma votação, 48 votaram a favor e nenhum contra, tá? E nós tivemos essas abstenções em relação ao voto, que são esses países: África do Sul, Arábia Saudita, a Rússia, Iugoslávia, Polônia, a Eslováquia, a Tchecoslováquia, a Ucrânia e a União Soviética, na época. Então, esses países falaram: não vou votar. Então, fez a declaração, marcou uma sessão lá na ONU, a Assembleia Geral da ONU, ela foi votada, 56 representações lá, 48 pessoas votaram, por maioria, venceu, vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que não é só essa votação, tem que ter um documento da Organização das Nações Unidas depois dessa votação, falando que ela foi proclamada no dia tal, 10 de dezembro, por votação, 48 votos, por isso e por isso. Esse documento se chama Resolução 217-A3 da Assembleia Geral da ONU. Gente, eu já vi tanto pega com essa informação aqui, com essa questão. Eu já vi prova de direitos humanos que aparece assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Resolução 217-A3 do Conselho de Segurança da ONU. Mudaram o órgão. Isso é pega em prova. Então, vocês têm que observar o número e até de que órgão da ONU que ela saiu. É a resolução 217-A3 da Assembleia Geral da ONU, não é de outro órgão da ONU, tá? Não é do Conselho de Segurança, não é do Conselho Econômico, não é da Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, não é da OMS. A ONU tem vários órgãos. O maior órgão
é a Assembleia Geral. O mais importante não é a Assembleia Geral, a gente vai estudar na aula de ONU. O mais importante é o Conselho de Segurança. Esse é, sem dúvida, o órgão mais importante da Organização das Nações Unidas, e o menor deles, que ele só tem 10 membros. Só 10. A Assembleia Geral da ONU tem 193. O Conselho de Segurança tem 10. E é o mais importante órgão da ONU, porque tem todos os poderes de decisão estão concentrados nesses 10. Agora, a Assembleia Geral da ONU é o maior órgão, né, o maior mesmo, em termos, né, até de presenças, dentro das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas. E foi pela resolução 217A3. Tá. Só aqui passando, vamos falar um pouquinho da estrutura dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos. A gente tem falado isso desde as primeiras aulas, que tem 30 direitos previstos nesse artigo. Então, ela tem 30 artigos, tá? Só que, além dos artigos, existem algumas partes dessa Declaração Universal também, que compõem essa declaração. Ela tem um preâmbulo, assim como a nossa Constituição Federal tem. Nós, representantes, proclamamos a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos com a finalidade de promover os direitos humanos no mundo. É como se fosse a anunciação daquela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 30 artigos, ela tem um preâmbulo, ela começa com esse preâmbulo, que é como se fosse uma anunciação da declaração, e ela tem 7 considerandos. O que são considerandos? Considerandos são explicações, considerandos são explicações que geralmente vêm antes de artigos em alguma lei. Isso não acontece só no cenário internacional, acontece no cenário nacional também. Se vocês pegarem algumas leis, é possível que vocês encontrem alguns considerandos. O que é esses considerandos? Para quem nunca viu. Considerando a necessidade de positivação dos direitos humanos no cenário internacional. Considerando que foi criada a Organização das Nações Unidas em 1945 e que há necessidade de um documento internacional que isso. Então, é igual quando sai as leis da pandemia. Considerando a atual situação, sai algum decreto, até em decreto a gente vê considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, no dia tanto de março de 2020, considerando a importância de se adotar políticas de prevenção de contaminação do vírus, visando a eliminação de aglomerações. Então, são explicações que vêm antes dos artigos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 7 considerandos aí dentro da sua estrutura. Nesses 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do 3º ao 21, nós temos os direitos civis e políticos, que são os direitos de primeira geração, o direito à vida, o direito às liberdades, os direitos políticos, enfim. Então, bem, esses direitos são os primeiros. Sempre em todas as leis, os direitos civis e políticos, eles têm um peso maior nos documentos internacionais. E do artigo 22 ao 28, nós temos os direitos econômicos, sociais e culturais. Que direitos são esses? Os direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, o direito ao trabalho, o direito ao desenvolvimento econômico, o direito ao meio ambiente, os direitos culturais, o direito ao lazer. Então, existe aí dentro da leitura da Declaração Universal, a gente percebe que os seus primeiros artigos, até o 21, são os direitos civis e políticos, e o do 22 ao 28, menor quantidade, sempre assim, os direitos econômicos, sociais e culturais. Sociais, econômicos e culturais. Bom, agora vamos para o problema, que é esse aqui, ó. A força normativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como eu falei para vocês, depois que essa Declaração Universal foi proclamada pela Resolução 217A3 da Assembleia Geral da ONU, com a votação de 48 países nessa Assembleia Geral, houve uma perda de força normativa. Ela nasceu com uma força normativa em razão do momento, mas acabou que, com o tempo, os países começaram a descumprir
a Declaração Universal dos Direitos Humanos por alegarem que a natureza jurídica, isso é quando a gente estuda no direito a tal da natureza jurídica de alguma coisa, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é tecnicamente uma lei internacional, um tratado, porque ela não passou pelos procedimentos internacionais nem internos como os tratados têm que passar. Então, ela seria uma recomendação. Então, a natureza jurídica, a força normativa da Declaração Universal é de recomendação. E os países, né, até para vocês anotarem, tá? A natureza jurídica da declaração, a força, que é a mesma coisa que força normativa da Declaração Universal, é que ela é considerada, foi considerada, na verdade, uma recomendação e não uma lei. Ela não tinha força de lei, ela tinha força e ainda tem força de recomendação. E recomendação não obriga, recomendação recomenda. Está aí o cerne do problema. O que a ONU teve que fazer para que os países começassem a cumprir aquilo que estava escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos? A ONU pensou o seguinte, agora presta bem atenção nessa parte aqui. A ONU pensou o seguinte, os países não estão cumprindo, alegando que a declaração é uma recomendação, então nós temos que tomar uma providência. Qual que é a única providência a ser tomada aqui? Os países só vão cumprir se isso aqui virar lei. Nós não podemos fazer uma declaração virar lei. Então, qual que vai ser a saída? A saída que eles pensaram foi pegar aquilo que estava dentro da declaração escrito e criar lei internacional com a mesma coisa que estava escrito. Então, só para não ficar assim tão idêntico, o que a ONU fez? A ONU olhou e falou, peraí, a Declaração Universal tem esses 30 artigos aqui. Do 3º ao 21 são direitos civis e políticos. Então, a gente vai criar uma lei internacional só trazendo os direitos civis e políticos. E vamos criar uma outra com os direitos econômicos, sociais e culturais. É isso que nós vamos fazer. Aí, o que aconteceu? A ONU foi lá, vou usar esse termo mesmo, que é a mesma coisa, quando a gente olha, tá? Deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, não deu Ctrl+C, Ctrl+V, porque não tinha como. Mas se fosse hoje, seria Ctrl+C, Ctrl+V. Pegou. É idêntico, gente. Pegou os direitos civis e políticos e criou um pacto. Aí foi lei. Criou. O pacto se chamava Pacto Internacional. Deixa eu ver se eu tenho. Até tinha anotado aqui. Aqui. Vocês conseguem ver essa tela aqui? Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Criou isso aqui em 1966. Ou seja, olha quanto tempo foi depois da declaração que falou, tem que fazer alguma coisa, porque não está dando, né? Aguentamos até aqui. Vamos pegar, então, os primeiros artigos da declaração e vamos criar uma lei internacional. Para não ficar uma só, não dar muito na cara, né? Os países não ficarem chiando, vamos criar 2 pactos. Vamos dividir a declaração aí quase que no meio e vamos criar esses 2 pactos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A ONU foi lá e criou esses 2 pactos. Isso no ano de 66. Lá em Nova York. Lá na sede da ONU. Foi publicado lá, assim, né, a manifestação dos países foi lá, foi votado lá na Assembleia Geral da ONU, enfim. Para quem estuda, quem está lendo os livros de direitos humanos, mas na verdade mais também algumas palestras, quando vocês ouvirem a palavra assim, os pactos de 1966, às vezes numa palestra você não fala o nome deles, porque eles são grandes. Geralmente, alguns palestrantes ou alguns professores ou a própria doutrina coloca os pactos de 1966. São esses aí. O mundo inteiro conhece os pactos de Nova York de 1966. Os pactos de Nova York de 1966 são leis internacionais, consideradas leis internacionais,
que trazem os direitos humanos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A maioria dos países aceitaram os pactos, a obrigatoriedade desses pactos, porque no cenário internacional é muito difícil, tirando os Estados Unidos ou algum país aí do continente asiático, Estados Unidos, mas até os Estados Unidos também aceitou isso aqui. Até porque a ONU, né, o maior financiador da ONU, como é que não ia aceitar os pactos na época? Então, existem esses pactos aqui de 1966 que, por força de lei, repetindo aqueles direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, a declaração existe porque ela é extremamente simbólica, ela é falada porque ela é extremamente simbólica, é uma declaração universal, né, de 1948, ela tem todo um peso simbólico muito grande, é uma recomendação. Há países que cumprem o que está escrito na declaração porque entendem que nunca deveria se perder essa força normativa, até pelo contexto em que foi criada, mas considerando aí alguns problemas no cenário internacional, e eu vou citar hoje 2, foram criados os famosos Pactos de Nova York de 1966. Isso aqui são as siglas que utiliza para se referir a eles em alguns livros. Se vocês encontrarem essas siglas, PIDC, são as iniciais, né? Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pega só as iniciais aqui e colocam nas siglas, tá? É a mesma coisa. Então, o PIDCP, o PIDESC, se aparecer Pactos de 1966, Pactos de Nova York de 1966, vocês já sabem o que é. São os pactos considerados leis internacionais que foram criados contendo os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em razão da baixa força normativa que a Declaração Universal dos Direitos Humanos acabou tendo aí no decorrer da história. Então, houve necessidade de se criar esses 2 pactos. Os países aderiram, foram signatários desses pactos, e acabou que a coisa melhorou um pouco, tá? Gente, aqui apareceu que não estava vendo. Vocês conseguiram ver? Professora, eu não consegui, estava só naquela folha branca que a senhora botou na primeira página, não quis interromper. Agora deu para ver? Sim. Aqui, ó. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 66, é só os nomes, tá? E o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66. São os famosos Pactos de Nova York, de 1966. Essas são as iniciais. Isso aqui, se vocês forem estudar em algum livro e achar só isso aqui e não entender o que é isso aqui, são as iniciais dos pactos, porque eles têm nomes muito extensos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 66, lá de Nova York, são os pactos denominados leis internacionais, que prevêem os mesmos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, agora com força de lei. Não tinha como o país alegar que não ia cumprir porque era uma recomendação. Agora sim, a ONU teve que fazer isso em razão da baixa força normativa que a declaração acabou tendo aí em alguns países. Né? Agora não tinha como alegar mais que não ia cumprir. Mas a declaração, isso aqui nunca revogou a declaração, tá? Até porque lei não revoga a declaração. Na verdade, em termos de tanto que a gente fala mais da declaração do que dos pactos. Isso aqui é mais para ser usado juridicamente em ações internacionais, porque são leis. Mas a força, o peso da Declaração Universal dos Direitos Humanos simbólico, ele é incomparável. Isso aqui foi só para resolver uma situação jurídica de descumprimento, porque a declaração acabou perdendo um pouco a sua força normativa. Tá. Agora eu vou entrar agora, feitas essas considerações, eu vou entrar na verdade, tem um caso aí, um estudo de caso para a gente fazer. Antes dele, eu vou fazer o de outro que vai ter uma certa relação com esse. Vocês vão compreender por que eu coloquei esse aí, que eu coloquei o Avena. Mas vamos pegar o seguinte: há muitos anos aí atrás, mas já depois de declaração, depois de pacto, foi na década de 80, 90, uma coisa assim. 2 irmãos da Alemanha
Eu acho que eu até comecei a falar de uma lei internacional na aula passada. Eu vou escrever ela aqui, só para a gente poder compreender algumas coisas. Existe uma lei internacional que se chama Convenção de Viena. Geralmente as leis internacionais, elas têm o nome do lugar, né? Pacto de São José da Costa Rica, Protocolo de São Salvador. Então tem a Convenção de Viena porque ela foi publicada lá em Viena. A Convenção de Viena de 1963. Ela não é o foco da nossa aula, não, mas eu tenho que mencionar ela para contar o caso. Vocês vão estudar a Convenção de Viena na aula de Direito Internacional. Existe uma Convenção de Viena de 1963, que se chama Convenção de Viena para Assuntos Consulares. Ou seja, se existem consulados e embaixadas, é porque essa convenção criou. Então, todo o sistema de consulado e embaixada é regido pela Convenção de Viena de 63. Então, é difícil achar um país que não faz parte da Convenção de Viena, porque todos os países praticamente têm aí um sistema de consulado e embaixada. Então, essa convenção ela é muito importante, porque é ela que rege as atividades consulares no mundo inteiro. Então, dá para perceber a importância dessa convenção. Mesmo não sendo o foco da aula, tem que falar dela porque o caso menciona ela, tá? Mas o foco mesmo é a Declaração Universal e esses pactos aí, mais a Declaração Universal. O que aconteceu? O que acontece? Essa convenção prevê, que é uma lei, que todo estrangeiro que pratica crime punido com pena de morte em algum país que ele esteja, os estrangeiros. E observem que não é para qualquer pessoa, só para estrangeiros, e não é para qualquer crime, só aqueles que são punidos com pena de morte. Todo estrangeiro que pratica crime punido com pena de morte em um país, além da defesa do advogado, tem que ser garantido, o país onde aconteceu o crime tem que comunicar o consulado da nacionalidade daqueles estrangeiros. A gente chama isso de para que o consulado faça o que nós chamamos de assistência consular. Não é a defesa deles. É o consulado acompanhar a regularidade do processo. Então, tudo que acontece, alguém do consulado está ali acompanhando. Vamos supor que um brasileiro vai em algum... aconteceu lá na Indonésia, quando aquele brasileiro ele sofreu pena de morte por tráfico de drogas. A Indonésia comunicou o consulado do Brasil acompanhou o processo dele lá na Indonésia. Então, tem que ter essa comunicação. O país tem que... Não é nem a pessoa que está sendo processada, é o país. Ele tem que comunicar onde aconteceu o crime, ele tem que comunicar o consulado do país daquele estrangeiro. É direito previsto na Convenção de Viena. Não entendam que é para evitar a condenação, para evitar a pena de morte. Pelo contrário, o processo vai seguir normalmente. Se a pessoa praticou o crime punido com pena de morte, ela pode sofrer a pena de morte. É para garantir a regularidade do processo. É obrigação de lei internacional. O país tem que tomar conhecimento. Comunicação do país mesmo. Tá. 2 irmãos da Alemanha. Os irmãos Lagrange. Então, quando vocês forem ler em algum lugar ou tiverem uma palestra que fala o caso Lagrange, geralmente alguém vai virar e vai falar assim: o maior vexame internacional que os Estados Unidos já deixou na mancha da história do direito internacional foi no caso Lagrange. Então, hoje vocês já vão saber o que é o famoso caso Lagrange, que os Estados Unidos foi muito criticado nessa situação. Esses 2 irmãos foram assaltar um banco no Arizona. E quando eles foram assaltar esse banco, eles mataram o gerente. Eles foram para assaltar 2 irmãos, Karl Lagrange e Walter Lagrange. Eles foram lá assaltar o banco, no Arizona, e mataram o gerente. Os 2 irmãos foram pegos, foram presos. O que aconteceu? Nem eles sabiam que tinha que comunicar ao consulado. Foram lá, foram processados, ficaram presos, tiveram advogado, sim. Mas os Estados Unidos nunca comunicou o consulado da Alemanha. Nunca fez essa comunicação. Os 2 irmãos foram sentenciados à pena de morte. Eles seriam executados. Depois da sentença, se eu não me engano, Karl Lagrange foi executado primeiro.
ele chegou a ser executado sem assistência consular. A sentença de morte, a pena de morte do irmão dele, do Walter, ele estava para algum tempo depois. Então, depois da execução do Karl, antes da do Walter, nesse intervalo de tempo, a Alemanha toma conhecimento do caso. Tempos depois do processo, a Alemanha foi lá e tomou conhecimento do problema. Mas a Alemanha veio com tudo em cima dos Estados Unidos, da forma que vocês podem imaginar. Acho que vocês conseguem imaginar. Veio com tudo em cima dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não cumpriu a Convenção de Viena, deixou executar um alemão sem a comunicação do consulado e estava na iminência de executar o outro, sem cumprir a Convenção de Viena, que prevê a assistência consular. Gente, esse negócio virou um negócio, assim, virou um cenário tão... Foi falado no mundo inteiro. Na época, saiu tudo quanto é noticiário. Os internacionalistas se movimentaram, virou um escândalo no cenário internacional. Porque os Estados Unidos tinham descumprido, a ONU mandou documento, virou aquele pampeiro, né, como diz. O que aconteceu? A Alemanha entrou em contato com o governo dos Estados Unidos, que falou que não ia cumprir. Não quero saber de convenção, não vou cumprir nada, não. Já foi sentenciado, um já foi executado, o outro vai ser executado nos próximos dias. O que aconteceu? A Alemanha processou os Estados Unidos, virou uma ação internacional na Corte Internacional de Justiça, porque a única corte da ONU que existe para país processar país, porque não é vítima contra país, não é Lagran contra Estados Unidos, é Alemanha contra Estados Unidos, é país contra país. É a Corte Internacional de Justiça. A Alemanha processa os Estados Unidos na CIJ, lá na Haia, na Holanda, na maior corte de direito internacional do mundo, alegando que os Estados Unidos tinham descumprido a Convenção de Viena. Mas também alegou que os Estados Unidos desconsiderava completamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Alemanha mencionou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e colocou vários direitos que tinham sido violados, previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda hora a gente acha na peça ali, na petição da Alemanha, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, o tempo inteiro. O que aconteceu? A Corte Internacional de Justiça recebeu essa ação, viu a urgência do caso, deu uma liminar, um dia antes da execução do Walter Lagran, do outro irmão. Um dia antes da execução, sai a decisão. A Corte Internacional de Justiça encaminha imediatamente a decisão para o governo dos Estados Unidos para não executar, para que o consulado da Alemanha participasse e fizesse uma reanálise do processo para ver se tudo estava regular, para garantir a aplicação da Convenção de Viena. Não que ia mudar a pena de morte, só se tivesse tido uma nulidade, mas era para cumprir a Convenção de Viena e ter assistência consular. O governo dos Estados Unidos recebeu esse documento lá, o papel chegou para eles. Eu não tenho outro papel aqui, eu só tenho aqui esse aqui. Então, desculpa, porque eu ganhei esse papel aqui ontem, mas é o único que eu tenho aqui para exemplificar para vocês. Tá? É bonitinho. Nos Estados Unidos, lá chegou, né, o papel, o documento. O governo dos Estados Unidos pegou o documento, dobrou, pegou na gaveta, guardou, virou para o governo do Arizona e falou: pode executar, não vou cumprir nada de corte. Falta um dia, pode executar. Foi lá e executou. Nossa, foi o maior problema que vocês podem imaginar, porque além de ter descumprido a Convenção de Viena, os Estados Unidos descumpriu uma decisão da Corte Internacional de Justiça, que é uma corte da Organização das Nações Unidas. Foi assim, gente do céu, na época foi até hoje se fala do caso dos irmãos Lagran. Se discute o caso, enfim, se vocês colocam no Google, aparecem a mancha histórica que os Estados Unidos deixa em relação à assistência consular, o negócio ficou manchado até hoje. Esse é o caso dos irmãos Lagran. E depois, era uma liminar, os Estados Unidos apresentou a defesa. Sabe o que estava na defesa dos Estados Unidos? Nós realizamos, eles tiveram direito de defesa, não houve nenhuma irregularidade no processo e
A Declaração Universal dos Direitos Humanos invocada pela Alemanha é uma recomendação. Nós não temos que cumprir nada que está escrito, nós somos obrigados a cumprir nada que está escrito na Declaração Universal. Aí vem a pergunta, mas professora, já não tinha os pactos de 1966? Tinha. Só que a Alemanha não colocou a declaração. Talvez ela, com um perfil de obediência à declaração, entendeu por bem colocar a declaração. Os Estados Unidos, com um perfil de não cumprir a declaração e cumprir os pactos, entendeu que não justificava nada colocar a declaração lá, porque ela era uma recomendação, não tem que seguir declaração. Mas você acha? Eu acho que não ia evitar nada, acho que podia colocar declaração, pacto, o que fosse, o negócio ia acontecer de qualquer jeito. Mas fica aí para vocês verem a discussão, a questão jurídica que foi colocada, que a Alemanha invocou a declaração e os Estados Unidos falou que não ia cumprir nada de declaração, porque tinha natureza de recomendação. Mas descumpriu a Convenção de Viena. Então ficou essa questão aí na história, tá? Agora olha o caso de hoje. Esse mais recente, tá? Também nos Estados Unidos. Em 9 de janeiro de 2003, o governo do México iniciou o procedimento contencioso, que é uma ação internacional, contra os Estados Unidos, ou seja, México versus Estados Unidos, perante a mesma Corte Internacional de Justiça, com sede A na Holanda. Tá errado. Na Holanda, alegando violação da Convenção de Viena de 1963, de novo, sobre relações consulares, em especial o artigo 36. Aí tem o nome do caso aqui. O mencionado dispositivo estabelece, em sua ação, a CIJ, a Corte, o México alega que seus cidadãos, réus em procedimentos criminais instaurados nos tribunais do Texas agora, não tiveram acesso às autoridades consulares mexicanas antes das respectivas condenações. Olha a coisa se repetindo aqui, só que bem depois. Avena, o caso é Avena, tá? Tanto que é Avena, aqui ó, o famoso caso Avena. O caso Avena é o caso México versus Estados Unidos. Por que Avena? Avena é o nome de um dos cidadãos mexicanos que foram condenados à morte. Eu vou explicar esse caso aqui para vocês. O caso na corte não se chama Avena. O caso Avena a gente usa para fazer busca. O caso na corte se chama México contra Estados Unidos, porque a corte só julga país contra país. Avena é o nome de um dos cidadãos mexicanos condenados à morte. Em 2004, ao proferir a sentença de mérito, a Corte Internacional reconheceu a violação da Convenção de Viena pelos Estados Unidos de novo, ordenando que os Estados Unidos revisassem e reconsiderassem as condenações dos réus mexicanos, a fim de que se apurasse eventual prejuízo à defesa decorrente do desrespeito à referida Convenção Internacional. Isso aqui é o caso Avena. Alguns anos depois do caso Lagran, então tem dois casos aí muito semelhantes. O caso Lagran, deixa eu escrever para vocês aqui. O caso dos irmãos Lagran, tá? Tá escrito aí. É o caso da Alemanha. O que aconteceu? Gente, 54 mexicanos entraram no Texas, porque no caso dos irmãos Lagran, foi um assalto a banco que matou o gerente. Não estou dizendo medir gravidade de problema aqui, não. Mas o caso Avena, eu vou falar para vocês, foi um negócio horroroso. Porque os 54 mexicanos, eles entraram no Texas, eles praticaram os piores crimes que vocês podem imaginar dentro do Texas. Parece que foi feito um arrastão. Estupro de criança, estupro de adolescente, até a morte de mulheres, matou gente, executou, tudo que vocês puderem imaginar de crime assim, pesado, terrível mesmo, foi praticado no caso Avena. Então, os crimes foram assim, terríveis. Foi praticamente um arrastão, um mutirão ali de crime num contexto só, né? Quase uma chacina, um negócio assim, lá dentro do Texas. Todos eles foram presos. E no Texas também, com a pena de morte. Primeira coisa que tinha que ter sido feito. Estados Unidos tinha que
Você garantiu, isso ele fez, garantiu o direito de defesa e tal. Mas já vendo o problema que já estava, né, lá atrás, que o mundo ainda estava comentando, pegar a Convenção de Viena, entrar em contato. Gente, essa comunicação consular que eu estou falando é pegar um papel, escrever assim, ao Consulado do México. Comunica a prisão de 54 mexicanos, assim caminhamos cumprindo a Convenção de Viena para caso queiram, ofereçam assistência consular aos seus cidadãos aqui que estão presos no presídio tal. É um papel. Ninguém comunicou, o México não recebeu nada em relação a isso. O processo foi. Quando veio a público aí, os crimes tinham acontecido, mas quando veio a público aí, já tinha sentença de morte. Sem a assistência consular de novo, igual aconteceu no caso Lagran. Mas quando o México tomou conhecimento disso aí, tomou conhecimento, acho que por uma carta de um deles, foi lá, ou foi com... na verdade, assim, é horrível a comunicação entre... Às vezes o governo acha que tá tendo assistência consular, não tem a comunicação com o consulado acha que o governo está tomando providências, tem uns problemas, falhas aí no cenário internacional. Quando o México tomou essa providência, eles já tinham, dos 54, 51 receberam pena de morte, só para vocês verem o tanto que o negócio foi feio. Receberam a pena de morte pelos crimes que praticaram. Aí o México tomou conhecimento do negócio, foi com tudo em cima dos Estados Unidos. Mas vocês não fizeram comunicação consular? Vocês já fizeram isso no caso Lagran? Os Estados Unidos não cumprem nada que é do direito internacional. Foi aquele problema que vocês podem imaginar. O que aconteceu? Só que não tinha gente não tinha acontecido execução e não tinha gente sendo executado nos próximos dias. Então, aqui está um cenário um pouco diferente no caso Avena. O México entrou com uma ação, pegou uma ação, ajuizou uma ação contra os Estados Unidos, igual a Alemanha fez. Contra os Estados Unidos, na Corte Internacional de Justiça, pediu as medidas cautelares, as liminares, para suspender as execuções, para que o México pudesse fazer a revisão, né? O consulado fosse lá e fizesse a revisão dos processos para ver se cumpriu todos os trâmites até chegar na pena de morte. O que os consulados fazem é verificar se não foi pulado nenhuma fase, é mais uma verificação da legalidade. Eles não entram muito na questão de evitar, até pede, quando tem pena de morte assim, em outro país, até os governos pedem para reconsiderar. No Brasil aconteceu também, no caso daquela pessoa que morreu lá na Indonésia. Geralmente existe pedido, sim, tá? Para reconsiderar e não aplicar a pena de morte, mas geralmente não são muito atendidos, não. Nesses países que têm a pena de morte. Enfim, o que aconteceu? Teve a decisão, teve a liminar, mandando para tudo. A Corte Estados Unidos, de novo, praticamente isso. De novo, a mesma coisa se repetindo aqui na Corte Internacional de Justiça. Estados Unidos não executa. Faça a comunicação oficial, deixa o consulado do México fazer a reanálise desses processos para ver se tudo correu certo, corretamente, até se chegar na pena de morte. O que aconteceu? A decisão chegou no governo norte. Agora que o negócio vai pegar fogo. Porque não é nem o caso que pega fogo aqui. Agora é daqui para frente. Por isso que eu gosto de colocar o caso Avena. Porque aconteceu aqui um negócio que nunca tinha acontecido antes. Olha só. Chegou o documento para o presidente dos Estados Unidos, porque chega para o presidente. A decisão da corte mandando suspender. O presidente, na época, o presidente Bush, pegou aquele papel, olhou e falou assim, gente, os Estados Unidos está tão queimado no caso Lagran até hoje, que eu não vou fazer a mesma coisa, era outro governo, não vou fazer a mesma coisa, vamos garantir assistência consular aqui, né? Não é possível que esse trem vai acontecer de novo. O que o presidente fez? O presidente fez um memorando, e nós que temos cópia desse memorando aqui no departamento de pesquisa, porque lá no NPDU vocês têm que ir lá, vocês têm que fazer parte do departamento de pesquisa. A gente entra em contato com as universidades norte-americanas, elas encaminham para nós. A gente tem os memorandos até do dia do ataque às Torres Gêmeas, a gente tem tudo lá. Porque para a gente escrever sobre isso, a gente precisa olhar os documentos, né, as fontes primárias. E até lá, se um dia quando a gente tiver presencial, até convido vocês para fazer parte do nosso departamento de pesquisa. E o memorando do presidente,
ele tinha que comunicar ao governador do Texas. Ele fez um documento, um memorando, falou assim, governador do... Em síntese, governador do Texas, suspende aí suspende aí todas as execuções. Vou fazer a comunicação aqui para o consulado do México acompanhar, eles vão aí olhar esses processos, suspende e deixa o consulado, pelo menos, analisar esses processos e emitir um parecer se houve ou não. Vamos cumprir a Convenção de Viena dessa vez, que eu não aguento mais problema com a ONU em relação à Convenção de Viena, tá? E na Corte Internacional de Justiça. O governador do Texas recebe o documento, vou pegar meu papelzinho de florzinha aqui de novo. Recebe o documento, lê, dobra, guarda, vou cumprir não. Pode executar. Não vou, o governador, não vou cumprir. Não vou cumprir, vou responder aqui para o senhor presidente. Senhor presidente, aqui nos Estados Unidos, não sei se o senhor percebeu, quem tem força aqui são os estados. É diferente de outros países aí que o poder central é na União. Aqui é os estados que são Estados Unidos. Então, é quase que um conjunto de pequenos países. Tanto que tem pena de morte aqui, não tem em outro lugar. Então, aqui dentro quem manda sou eu. E eu não vou cumprir a decisão da Corte Internacional de Justiça. O governador falou isso para o presidente da República. Não vou cumprir sua ordem. Não vou cumprir. Porque aqui quem manda é o Estado. Ninguém viu aquilo na vida, né? Todo o mundo inteiro, tipo assim, assistindo o que estava acontecendo. Que o negócio até saiu já do internacional, já estava a briga interna lá dentro dos Estados Unidos. Aí os países ficaram de fora, quase que comendo a pipoca ali, assistindo a treta internacional e nacional ali dentro dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez? O presidente processou o governo do Texas, o estado do Texas. Teve um processo, gente. Porque eu não queria cumprir a decisão da corte. A mesma coisa da presidência da República processar o estado de Goiás aqui. Porque não quis cumprir uma decisão do governo federal. Mas porque aqui o federalismo é diferente. Aqui o poder sai da União e vai para os estados. Nos Estados Unidos o poder sai dos estados e vai para a União. Isso é verdade. O federalismo ele é diferente lá. Agora, virou uma ação porque eu não queria cumprir. O negócio foi parar. Eu já estou quase terminando a aula. Até porque eu preciso contar esse negócio para vocês. O caso foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos. Para os juízes da Suprema Corte decidirem se quem estava certo era o governo federal ou se era o governo do Texas. Se tinha que cumprir ou não a decisão da CIJ. A Suprema Corte dos Estados Unidos achou um defeito no processo. Ela achou um problema. Ela falou o seguinte, a decisão da CIJ... A gente entende que os Estados Unidos violou mesmo a Convenção de Viena. Só que a decisão da CIJ, ela precisa passar pelo Congresso para ter validade aqui. E ela não passou. Ela só chegou no presidente e o presidente mandou o governador cumprir. Para ela ter validade, a gente está aqui, ó, escrito aqui nos documentos, para uma decisão, lá, aqui no Brasil não é assim, tá? Lá nos Estados Unidos é assim. A decisão da CIJ, para ter validade aqui dentro, ela tem que passar pelo Congresso norte-americano. Então, que ela vá para o Congresso norte-americano, passe por lá e de lá seja encaminhada para o governador do Texas. Agora, o governador do Texas não está obrigado a cumprir a decisão do presidente da República sem que isso passe pelo Congresso norte-americano. Até esse negócio passar pelo Congresso norte-americano e chegar lá de volta, o governador do Texas falou, pode seguir isso aí, pode seguir, nem preocupa. Que aqui não vai chegar a tempo, mas pode executar todo mundo aí, veio aqui praticar crime, pode mandar matar todo mundo. Nossa, aí vocês podem imaginar, aí vocês imaginam, né? Os favoráveis, tacam fogo lá na porta, é igual filme. Os contra a pena de morte, fazendo movimento do outro lado, bomba de gás, não sei, aquele cenário que vocês podem imaginar que a gente vê em filme mesmo, lá dentro do Texas, no caso, a Viena. Então, já tinha movimentos ativistas dos dois lados ali, fazendo movimento na porta do presídio todo santo dia, todo santo dia. O que aconteceu? Um deles escreveu uma carta para o consulado norte-americano, para o consulado mexicano, e aí o México chegou, falou, eu vou lá, nós vamos lá, o processo é público. E aí o México foi, o consulado, o governo mexicano disponibilizou muitos funcionários do consulado e formou-se uma equipe
E eles foram lá nos tribunais do Texas, porque os processos estavam meio que espalhados, e pediram para ver o processo, todos os processos. Eles fizeram uma análise meio que informal. Foram lá e olharam todos os processos. Isso acabou atrasando um pouco as execuções, nenhum deixou de ser executado, atrasou um pouco essas execuções, porque o processo é público. Então, qualquer um de nós que quisesse chegar lá e pegar e dar uma olhada, a gente conseguiria. E aí, por ser consulado, né, eles chegaram, pediam, ficavam ali analisando, ali dentro do próprio local dos tribunais, analisando, fazendo documento. Eles fizeram documento, juntaram nesses processos, porque tem que receber esses documentos, e meio que fizeram uma assistência consular própria, né, independente da decisão lá da CIJ. E tem nos processos lá hoje, se forem consultar, fazer cópia desses processos para analisar, tem documentos do consulado, mas porque o México tomou a iniciativa de ir lá no Texas e fazer isso aí, né, por conta própria. Mas os Estados Unidos, mais uma vez, descumpriu a decisão da CIJ, porque mesmo depois que passou pelo Congresso, viu? Passou pelo Congresso e aí o governador tinha que cumprir aquela decisão, porque já tinha resolvido, a Suprema Corte viu que já estava tudo ok. Mas o ponto aqui foi que o México, em nenhum momento na petição deles, mencionou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O México mencionou os pactos de 1966. E na defesa dos Estados Unidos, a gente percebeu lá que em nenhum momento eles alegaram mais que não iam cumprir questão de direitos humanos porque estava numa declaração, porque não tinha mais argumento, né? Na verdade, eles não cumpriram, né? Mas em nenhuma, pelo menos não alegaram que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma recomendação, porque o México não fez a mesma coisa que a Alemanha. O México não invocou a Declaração Universal. O México já jogou os pactos porque viu lá atrás o que tinha acontecido no caso Lagran. Então, assim, olha a confusão jurídica que virou o caso Avena, porque ele já começa com problema, termina da forma que terminou. A última execução do último mexicano, se eu não me engano, que praticou o crime, não sei se foi em 2013 ou 2014, não tem muito tempo não, tanto tempo assim não. Eles já foram todos executados. Mas nesses processos consta a manifestação do consulado, mas por iniciativa do México. Depois passou pelo Congresso, né, teve que cumprir, ficou também conhecido como um caso de descumprimento, mas um pouco diferente do caso Lagran. Mas é isso, eu acho que Desculpa. Maria Fernanda, essa pergunta, ela é sempre, ela aparece em muitas aulas, e ela é talvez uma das mais frustrantes para quem é da área internacional, do direito internacional. O sistema de coerção, ele não é muito forte em termos de proteção de direitos humanos, então não tem nada que traz uma punição. Você não pode prender uma pessoa porque ela não cumpre. Até porque você entra num sistema internacional pelo consentimento e sai pelo consentimento também. Os Estados Unidos hoje não fazem parte de quase nenhum sistema internacional. Esse sistema interamericano de direitos humanos, por exemplo, que a gente estuda, a Comissão e a Corte, os Estados Unidos não faz parte. Então, se alguém quiser processar Estados Unidos na Comissão Interamericana, não pode, porque os Estados Unidos saiu. Então, sai porque quer também. Então, em razão dessa voluntariedade, esse consensualismo, consentimento, não tem penas. A pena está mais ligada às relações internacionais do que com o direito mesmo. Não tem assim, vou te punir por isso. Não tem. Infelizmente, esse sistema de punição. Países cumprem por questão de diplomacia internacional, de relações internacionais. Até a gente falou esses dias, mas se um país descumpre a decisão da comissão, ou a decisão da CIJ, o que acontece? Ele pode perder relações internacionais, algum país pode ir lá e falar, vou cortar relações com você. Mas quem corta relações com os Estados Unidos hoje? Então, assim, nós não estamos falando de um país, por isso que eles não fazem parte. Aqui já é mais uma fala mesmo de relações internacionais mesmo. Por isso que eles não fazem parte de sistemas internacionais. Por isso que não faz parte do sistema interamericano. Por quê? Porque ele fala assim, não quero nada internacional. Eles não têm um perfil muito de aceitar o internacional. Não quero nada de direitos humanos internacional. Aqui dentro nós mesmos resolvemos nosso problema e nós não gostamos muito de interferência do internacional aqui dentro dos Estados Unidos. Não. É um perfil norte-americano.
Porque as consequências são mais de relações internacionais. Os Estados Unidos sabem que dificilmente um país corta relações com ele. Claro que tem os próprios países que têm problemas lá com os Estados Unidos, mas a grande parte dos países não vai cortar relações comerciais. Como é que corta relações comerciais com os Estados Unidos? Então, eles mesmos sabem disso e acaba que vira esse cenário. Mas, enfim, tá? Infelizmente, não tem essa punição expressiva aí de descumprimento, não. Por isso que descumpre. Tá? É uma das falhas no cenário internacional. Ei, gente, alguma dúvida? Tem um WhatsApp do professor Daniel aqui para mim, que eu tô até com medo de abrir. Ah, não, porque tem reunião. Eu já estava ali, professor Daniel. Eu falei, pronto, já me mandou mensagem que pronto, termina essa aula. Gente, alguma dúvida? Bem explicado, professora. Certinho? Professora, em um momento você falou que aqui é diferente dos Estados Unidos na questão de passar pelo Congresso, o pacto. Pacto não, a decisão da CIJ. Aqui ela não precisa passar no Congresso? A decisão da corte, não. Só decisões estrangeiras que precisam ser homologadas pelo STJ. Mas o Brasil não é muito processado na CIJ, não. O rei dos processos lá na CIJ é os Estados Unidos. Mais alguma dúvida? O que precisa passar pelo Congresso no Brasil é a ratificação dos tratados, viu? Se sair um tratado X, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela só vai ter validade no Brasil depois de uma burocracia interna. Tem que passar pelo Congresso, passar pela presidência, volta para a ONU, volta para o Congresso Nacional, é publicado um decreto, volta para a ONU, volta para o presidente faz o segundo decreto. Os tratados têm. O processo de ratificação é extremamente burocrático. Tá? Mas a gente não tem um caso considerado expressivo no Brasil, nem para eu exemplificar para vocês. O Brasil não é muito frequente na corte, não se processa muito o Brasil na Corte Internacional de Justiça. Mais alguma dúvida? Não? Ok? Então, tranquilo. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Vitor. Gente, obrigada aí pela aula, tá? Os materiais estão aí, semana que vem, semana de prova. Obrigada, Maria Fernanda. Obrigada, Isabela. Fiquem tranquilos, não vai ter nada demais nessas provas, tá? Só aquilo que a gente conversou mesmo. Obrigada, Adriana. E eu não posso ficar respondendo durante a semana de prova, tá? Então, não manda lá no WhatsApp, professora, essa questão aqui. Se vocês acharem algum problema, acho que tem duas corretas, marca. Se tiver, vai ser anulado. Não, fiquem tranquilos, não se preocupem. Eu só não posso ficar respondendo muito na semana de prova. Mas, se der algum problema na questão, alguma coisa lá que vocês acham que foi perfeitamente aberta para reanálise depois, fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Façam a prova tranquilos, com calma, vocês vão sair super bem, tenho certeza que vocês vão sair bem. E é isso, uma boa semana para vocês, desejo para vocês uma excelente semana de prova. E a gente retoma na outra semana, tá bom? Coisa boa, Ana Maria. Coisa boa, fico feliz, tá? Vocês gostam dessa matéria. Gente, um grande abraço para vocês. É isso, eu vou encerrar a sessão, tá bom? Até mais tarde. Oi. Tchau, professora. Obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada, Vitor. Boa semana para vocês. Hoje é dia de eu organizar o AVA e hoje mesmo eu coloco essa aula lá já, na aula síncrona para vocês, para quem não assistiu, para a questão de prova, tá? Vou colocar com mais urgência por causa da prova que é semana que vem. Então, um grande abraço para todos.